A videoaula de hoje é a correção do Plano de Estudo Remoto, 8º ano, mês de junho e julho, parte 2. Questão 5. Um dado preocupante quando se analisa o hábito alimentar da população brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, é que, em geral, se verifica uma baixa ingestão de alimentos ricos em fibras. Quando a gente fala de alimentos ricos em fibras, nós estamos falando de alimentos provenientes das verduras, legumes, frutas, cereais. A alimentação rápida nos grandes centros, que é chamado fast food, está fazendo a população deixar de se alimentar diariamente de frutas e legumes. Ou seja, nós temos uma ingestão de alimentos ricos em fibras com baixa quantidade e isso vai levar a uma grave consequência para nós, seres humanos. Qual a importância dessa fibra para a alimentação? Primeiro, ela vai estimular a produção de enzimas gástricas? Não. Ela vai facilitar a ação da bile na digestão das proteínas? Também está errado. Fornece energia necessária às atividades vitais? Primeiramente, fibras não oferecem energia. Esse alimento de fibra ele não é absorvido e também não vai oferecer nenhum tipo de energia ao nosso corpo. Mas vai acelerar a passagem do bolo fecal pelo intestino. Então, na questão 5 é a resposta D. Quantas vezes a gente não vê os nossos pais comentando que as frutas e legumes vai facilitar a nossa digestão, vai oferecer materiais para a formação do bolo fecal, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro, quando não consegue a chamada prisão de ventre, ir ao banheiro, os pais sempre recomendam se alimentar-se de frutas e cereais integrais, de verduras, para que consiga fazer o intestino funcionar. Então, essa é a função das fibras. Fazer esse intestino funcionar, facilitar a passagem do bolo fecal. Questão 6. Quem disse que as crianças não se exercitam? Que é uma crítica, né? Nós estamos vendo as crianças acima do peso, correndo atrás de uma geladeira, se alimentando, chamamos de levantamento de peso, lançamentos abdominais. E a crítica? Qual é a crítica que nós temos sobre essa triste realidade nos dias de hoje? É que a obesidade ela é causada por alimentos calóricos e a falta de atividade física. As nossas crianças são cada vez mais sedentárias, não estão brincando e ficam muito tempo se alimentando inadequadamente. Então essa é a grande crítica vindo dessa charge. Questão 7. Alguns órgãos que compõem esse sistema estão evidenciados na figura abaixo. Então aqui nós temos o sistema digestório. E o que a gente pode entender e explicar um pouquinho dessas imagens? A imagem 1 está apontando para o nosso fígado. Qual é a função do fígado? Ele produz a bile. A bile, ela emulsifica a gordura, ela é como se fosse um detergente. A gordura, quando ela é consumida, ela não se mistura com as substâncias presentes no meio, no processo digestivo, porque a gordura e a água não se misturam e nosso processo todo de digestão é à base de água. Quando a bile está presente, ela vai quebrar, emulsificar essa gordura, permitindo que as enzimas venham agir melhor na gordura. A 2 estamos botando aqui no chamado intestino grosso. Esse intestino grosso seria a parte final da digestão. Lembrando que a nossa digestão, como eu falei anteriormente, é a base de água, utiliza muita água. E é necessária essa reabsorção dessa água. Então, seria o momento final, no qual nós vamos reabsorver toda a água utilizada durante o processo digestivo. A gente lembra muito bem da chamada diarreia. O que acontece na diarreia? Nesse momento da diarreia, não vai ter a reabsorção dessa água. Por isso que as fezes saem bastante líquida. Na parte 3, a gente está vendo aqui que nós chamamos de estômago. Para que serve o estômago? Digestão das proteínas, então da carne. Então, a digestão da carne, das proteínas, inicia aqui, no nosso estômago. Quando o bebê, a digestão do leite materno, que também é uma proteína, também vai se iniciar aqui, no estômago. A parte 4, nós estamos chamando de intestino delgado, que aí nós não temos posição no nosso intestino grosso, nós vemos pela espessura. O intestino delgado, ele é um momento que vai fazer a digestão de todo o alimento e vai terminar esse processo de digestão. Além de fazer a digestão de todo o alimento, ele é importante para absorver os nutrientes, aquilo que é importante, aquilo que foi digerido. Então, na verdade, ele vai terminar todo o processo de digestão e absorção dos nutrientes. Lembrando uma diferença muito grande entre intestino delgado
intestino grosso. O delgado vai digerir e absorver os nutrientes e o grosso apenas vai função de absorver a água e formar o bolo fecal. Saiba mais, aqui é um texto muito importante, a qual critica a questão da alimentação dos jovens e essa obesidade que está acontecendo. Então vamos ler rapidinho esse texto. A obesidade não é uma questão individual. Ela está relacionada a uma cultura social de alimentação e hábitos de vida. Então a gente percebe que nossas crianças, desde pequeno, estão se deparando com hábitos inadequados. E esses hábitos inadequados que estão levando à obesidade. Já são quase 2 bilhões de pessoas acima do peso em todo o mundo. Perto de 60% da América Latina está nessa condição. No Brasil, um recorde da pesquisa da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde aponta que na última década a prevalência da obesidade entre jovens de 18 a 24 anos dobrou, passando de 4,4% para 8,5%. Isso aqui é, como se diz, um grande alerta e preocupante. Porque se uma jovem de 18 a 24 anos já está dentro da faixa de obesidade, o que esperar dele quando chegar à velhice? Sabemos que a obesidade aumenta muitos problemas cardíacos e vários problemas que o sedentarismo pode estar causando, e isso, com certeza, a expectativa de vida desse jovem vai ser diminuída. Ao disparar da obesidade entre jovens, não chega a ser uma surpresa se considerarmos o 4,5% das crianças com menos de 2 anos. Olha o que as nossas crianças hoje estão comendo. Biscoitos, bolacha, que é um alimento ultramente processado em gordura e açúcar. Na minha época, quando era o café da manhã, nosso café da manhã era um pão. Ia na padaria e comprava um pão. Hoje, as nossas crianças, biscoito ou bolacha, que é muito mais rápido. Ou seja, uma cultura social que tem privilegiado alimentos hipercalóricos. Desde a infância, tem reflexo direto na vida desses jovens adultos. Então, vamos falar um pouquinho dessas questões. Questão 8. Com base na página 7, que seria esse texto que eu li anteriormente, qual a principal causa da obesidade entre jovens brasileiros? Então, vemos que nossos jovens estão se alimentando de alimentos ultraprocessados, isso devido a uma cultura social que cada vez mais tem privilegiado alimentos hipercalóricos desde a infância, que eu dei uma imagem bem rápida para vocês verem o que nossos jovens costumam se alimentar apenas no café da manhã. Alguns se alimentam de bolacha recheada, alguns se alimentam de cereais, assim, como se diz, biscoitos. Tem gente que tem, eu já vi muita gente falando, biscoito de sal não faz problema sim, porque ele é um alimento ultraprocessado, mesmo sendo de sal. Esses cereais que é dado para crianças são alimentos também ultraprocessados. Então, na verdade, em vez da criança alimentando de frutas, de pão, de iogurte, que seria a alimentação adequada, estão se privilegiando alimentos ultraprocessados. Questão 9. Quais tipos de alimentos são considerados vilões de uma alimentação saudável? Aqui a imagem dá para a gente ver nossos alimentos gordurosos, frituras. Aqui nós temos os nossos hambúrgueres, as nossas batatinhas fritas, nossos refrigerantes, que muita gente gosta de consumir refrigerantes, alimentos ricos em sal, industrializados, excesso de balas, de doce. Tudo isso são os nossos vilões da nossa alimentação. Até a próxima videoaula.